boa tarde. Está começando o Barão nas Eleições. Esta é uma série do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Essa série promove sabatinas com pré-candidatas e pré-candidatos progressistas aos governos estaduais e ao Senado Federal. Eu sou Vanessa Martina Silva, sou coordenadora executiva do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé e também diretora da revista Diálogos do Sul Global. E eu vou conduzir essa entrevista aqui de hoje. Antes de começar, gente, eu quero pedir 3 coisas para vocês. A primeira é que se inscrevam no nosso canal, a segunda, que curtam esta transmissão, e a terceira, principalmente, que compartilhem o link desta transmissão com os seus grupos no WhatsApp, no Facebook. Essa participação e mobilização amplia aqui o alcance dessa nossa entrevista e mostra para o YouTube, para os algoritmos, que esta live é importante. Com isso, vocês também ajudam, a fortalecer o nosso jornalismo independente e de qualidade. Também, antes de seguir, eu faço mais um convite. Se você acredita no trabalho do Barão de Itararé, eu peço que apoie a campanha Lute com o Barão. A chave Pix vai ser colocada aqui, ó. A chave Pix vai estar aqui no nosso rodapé da tela, pronto. A chave Pix está aqui no nosso rodapé. E aí, por favor, se puderem, se quiserem, façam uma contribuição. Qualquer valor ajuda a gente a manter este importante projeto. Esta entrevista de hoje também está sendo retransmitida pelos nossos parceiros, TVT, TV GGN, Pão com Ovo, e depois também será feita uma reprise no Brasil 247, no canal O Historiador e no canal Voz Trabalhadora. Então, em nome do Barão, eu quero agradecer essa parceria com todos esses veículos. Também já quero deixar aqui rapidamente um convite. Nesta quinta-feira, dia 23, também no mesmo horário, às 17, o Barão nas Eleições recebe a ministra Marina Silva, pré-candidata ao Senado pela Federação Rede PSOL. Pois é, está aqui o convite para vocês. Já coloca na agenda, esperamos vocês. Hoje, o Barão nas Eleições recebe o senador Rogério Carvalho. Ele, que é médico e doutor em saúde coletiva pela Unicamp, é também professor da Universidade Federal de Sergipe e construiu toda a sua trajetória política a partir da defesa da saúde pública. Ele foi, inclusive, um dos idealizadores do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que a gente conhece bem, e é uma das grandes conquistas do povo brasileiro. Essa política pública que mudou definitivamente o atendimento de emergência no Brasil. Mais tarde, como deputado federal, ele também participou da relatoria do programa Mais Médicos e hoje representa Sergipe no Senado e é uma das principais lideranças do PT na casa. Senador Rogério Carvalho, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Barão nas Eleições. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos que vão participar da entrevista. Perfeito. Então, vamos começar o primeiro bloco. Antes de darmos início, só um aviso importante, tá? Hoje, o senador Rogério Carvalho poderá ficar com a mídia alternativa por 40 minutos apenas. Então, eu peço à nossa bancada perguntas bastante objetivas, para que assim consigamos ouvir todas e todos e aproveitar bem, esse tempo tão disputado do nosso senador. Então, neste primeiro momento, a nossa bancada será formada por Lourdes Nassif, do jornal GGN. Boa tarde, Lourdes. Olá. E Eric Braga, da TV dos Trabalhadores, a TVT. Boa tarde, Eric. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Então, Lourdes, querida, você tem a palavra. Perfeito, vamos ser rápido aqui. Senadora, obrigada pela oportunidade dessa entrevista aqui, pré-campanha. Gostaria de fazer uma pergunta que é bem objetiva. O governo tem muitas críticas, sofre muitas críticas com relação à comunicação e articulação política.
O que esse eventual quarto governo do Lula, com uma bancada mais forte, pode ajudar a melhorar essa imagem e esse teor de crítica que é uma falha que os governos PT têm apresentado em alguns pontos aí. Bom, com relação à articulação política, eu acho que é preciso entender que os nossos adversários nem sempre são inimigos e, portanto, às vezes é possível a gente criar uma relação em que possamos construir conjuntamente alguns entendimentos, né? Ou seja, quando a gente se fixa muito em determinadas posições, muito preciosismo, pouca disponibilidade de conversa, né? Eu acho que isso atrapalha um pouco a articulação. Eu sinto muito isso nos momentos em que eu tenho que assumir o papel de líder ou da bancada ou da liderança do governo no Congresso. Eu acho que tem uma posição muito fechada, muito dura, pouco amadurecida com o próprio parlamento, para que a gente possa ter mais liberdade na negociação com os outros parlamentares. Isso é uma questão mais superficial, mas é importante porque isso facilita bastante, ou facilitaria bastante o diálogo com outros parlamentares. A outra questão é que por trás da desculpa de que a articulação política é difícil, não é. É que tem determinados temas que a nossa posição, que a posição majoritária da população brasileira, não é a posição e o entendimento da maioria dos parlamentares que não representam, de fato, a vontade da maioria do povo brasileiro, e sim algumas pequenas oligarquias regionais ou grupos corporativos ou interesses corporativos de uma maneira geral. Eu acho que saber lidar com isso e eu acho que poderia melhorar um pouco o nosso desempenho. Com relação à comunicação, é entender que o mundo mudou, que a comunicação é mais rápida, que a gente está submetido à ditadura do algoritmo e que a gente precisa saber lidar com isso e inovar bastante neste campo, ou seja, sempre comunicação rápida, o enfrentamento o tempo todo, muita publicação, ou seja, não dá para a gente viver de campanhas esporádicas, a gente tem que viver em campanha permanente, porque é assim que funciona a comunicação nos dias de hoje. Muito obrigada, Lourdes. Agora eu chamo Eric, querido, a palavra está contigo. Obrigado. Boa tarde, senador. Boa tarde a todos que nos acompanham. Quero cumprimentar aqui novamente também a bancada dos colegas. A minha pergunta é sobre saúde, especificamente falando sobre saúde mental, né? Que eu tenho alguns dados aqui da Previdência Social, por sinal, que mostram que em 2024 quase 500 mil de brasileiros foram afastados dos seus respectivos trabalhos por questões mentais, né? Para ser mais exato, aqui 472 mil pessoas. O Sergipe é o terceiro estado do Nordeste com essa problemática, e a gente sabe que a saúde mental é uma realidade, infelizmente, cada vez mais frequente. Então, como observar esse cenário dentro do eventual mandato em 2027? Obrigado pela pergunta. Olha, eu acho que a gente tem um desafio. Primeiro, a redução da jornada de trabalho é uma medida que pode ajudar bastante a reduzir a demanda por serviços e por assistência e por benefício decorrente de problemas decorrentes de distúrbio mental. Acho que a gente está vivendo um tempo em que uma parte da sociedade, na verdade toda a sociedade, a gente está muito bombardeado, a gente não para, a gente está o tempo todo trabalhando, a gente está o tempo todo sendo demandado. Quando a gente não está sendo demandado pelo trabalho, a gente está sendo demandado pela quantidade de informações que chegam. Então, é muito difícil para as pessoas conseguirem lidar com essa nova realidade que não é natural. Ela é um bombardeio permanente de informações, com milhares de processadores agindo ao mesmo tempo e demandando da gente, e isso gera esgotamento, isso gera problemas de saúde mental de forma generalizada. Então, está na base de como a sociedade está se organizando
em cima de um mundo tecnológico que gera mais demanda e mais esforço e uma vigília permanente. As pessoas vivem em vigília permanente e ninguém suporta viver em vigília permanente. Então, como lidar com isso? Redução da jornada de trabalho, outras atividades de lazer, ou seja, a gente precisa mudar muito de 44 para 40 horas. Eu creio que não é suficiente para a gente resolver esse problema que toma conta da juventude até as pessoas com 60 a mais. Muito obrigada, Érica. Agradeço aqui a Lourdes, ao Eric. E agora nós vamos para o nosso segundo bloco. E para ele eu convido agora a Fabiola Mendonça, da Carta Capital, e a Andréia Truz, do Brasil 247. Sejam muito bem-vindas. Fabiola, começaremos com você. Boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. Boa tarde, senador. Eu queria lhe ouvir em relação ao peso do Nordeste nas eleições desse ano, né? A gente sabe que a região continua sendo a principal base eleitoral do presidente Lula, mas as pesquisas vêm mostrando, né, uma vantagem menor em relação a 2022, né? Inclusive no Sergipe, onde na eleição passada o presidente Lula teve 67% dos votos e ganhou nos 75 municípios. Na sua avaliação, o eleitor nordestino está mais exigente em relação ao governo ou a oposição bolsonarista vem avançando num território historicamente progressista, né? E o senhor acha que esse favoritismo tende a voltar a crescer no início da campanha? Eu acho que, com a campanha, o Lula deve atingir o mesmo percentual, próximo do percentual que ele teve na eleição passada. E em algumas regiões aqui do meu estado, eu acredito que ele vai ultrapassar o que ele teve na eleição passada, porque nós vamos ter um momento de exposição maior do governo, um debate mais em torno do governo, uma atenção mais voltada para isso. Então, eu acho que tende a aumentar a aprovação do governo e do presidente Lula, principalmente. Agora, é fato que eles avançaram, né? Este avanço, eu creio que não é estrutural aqui no Nordeste. Eu acho que a gente consegue recuperar essa perda que a gente teve, que está representada agora nessas pesquisas iniciais de intenção de voto. E também acho que no Brasil inteiro o presidente Lula deve ter um desempenho melhor do que na eleição passada, né, porque teve movimentos importantes, a gente conseguiu montar palanques melhores e mais fortes em vários estados que a gente não conseguiu montar em 22, a presença do governo é mais forte. Então, eu acredito que a gente deve ter um desempenho melhor do que em 22, de uma maneira geral. Que no Nordeste o melhor desempenho é a gente, pelo menos, repetir o que a gente teve em 2022. E no Brasil é ampliar sobre isso. Muito obrigada, Fabiola. Agora eu convido a Andréia Truz. A palavra está contigo. Boa tarde aqui a todos os companheiros. Boa tarde, senador. Senador, eu queria trazer um pouco a questão do tarifaço sob a perspectiva da economia, sobretudo a economia, o agronegócio em Sergipe, e como você procura medidas para, de alguma maneira, criar uma alternativa, porque a gente tem visto um avanço por parte de Trump de forma até extremamente descabida. Então, a questão basicamente é essa, né? Como se precaver e como se proteger de um avanço de tarifas no setor, principalmente no agronegócio, e se, de alguma forma, a agricultura familiar pode ajudar nesse processo. Olha, primeiro que eu acho que o Trump, ele sabe muito bem que o tarifaço dele não vai afetar de forma marcante a economia brasileira, certo? Alguns estados mais exportadores e alguns estados do Nordeste que exportam muitas frutas, né, podem ter algum prejuízo, mas o trabalho que o presidente Lula, o governo do presidente Lula fez depois do primeiro tarifaço, do anúncio do primeiro tarifaço, que ampliou
os mercados no mundo inteiro, o mercado, esse acordo comercial com a Europa, as viagens que o presidente fez para a Ásia, essa integração econômica da Ásia com o Brasil, com o Mercosul. Eu acho que tudo isso, essa crise toda, é uma grande oportunidade para a gente reduzir a dependência dos Estados Unidos, como a gente já não tem muita, né? Agora já reduzimos ainda mais em relação ao tarifaço do início do ano passado, no meio do ano passado, de um ano atrás. Então, aqui em Sergipe, por exemplo, o grande problema seria a laranja, que ele retirou a laranja porque causaria muito prejuízo para eles lá. Ou seja, eles mantiveram alguns itens que eles podem se abastecer sem criar problemas ou maiores problemas para as cadeias de suprimentos deles nos Estados Unidos. E a gente precisa buscar outras alternativas. Enquanto Trump for presidente dos Estados Unidos, nós não temos segurança nenhuma de nada que se relacione à política externa deste governo, porque ele é um governo que age fora da legalidade, desrespeitando os acordos multilaterais, desrespeitando o regramento construído ao longo de décadas. Portanto, o que resta a gente é reagir de forma cautelosa, mas a gente precisa reagir e buscar novos mercados para sobreviver a essas investidas que espero que, com a eleição do final deste ano, isso reduza, porque ele deve perder força se perder as eleições parlamentares deste ano. Muito bem, então encerramos aqui o nosso segundo bloco. E eu faço uma nova chamada aqui para a nossa audiência. Antes de continuar, por favor, se inscrevam aqui no nosso canal, curtam essa transmissão, curtam essa entrevista, compartilhem, né, este link nos grupos, nas conversas de vocês, e assim você já ajuda, né, de uma forma o Barão. Mas a outra maneira, também muito importante, de ajudar o Barão de Tararé, é contribuindo com a nossa campanha Lute com o Barão. A chave Pix está aqui embaixo, né? Vai ser colocada aqui embaixo na nossa tela, e com qualquer valor você ajuda a dar continuidade com o nosso trabalho. Muito bem, então agora nós vamos para o nosso terceiro e último bloco. Dele participam Carlito Neto, do canal O Historiador, Victor Vieira, do Fato Sergipe, e Lucas Vasques, da revista Fórum. É um bloco de trocadilhos, né? Os nomes de trocadilhos. Então, vamos começar com Carlito Neto. Carlito, seja muito bem-vindo, você tem a palavra. Obrigado, Vanessa. Boa tarde, Vitor, Lucas. Boa tarde, senador. Obrigado por ceder esse tempo na agenda para falar com a gente. A minha pergunta é bem simples, senador, que envolve o Bolsa Família, que é tão atacado e que envolve, inclusive, em especial, a região Nordeste. Tanto o pré-candidato Zema quanto apoiadores do Flávio Bolsonaro têm atacado o Bolsa Família, insinuado, inclusive, que pessoas que fazem parte do programa não querem ou não gostam de trabalhar, quando, na verdade, os dados são o oposto disso. E agora, de forma oportunista, a gente tem visto o Flávio Bolsonaro garantindo não só a manutenção do Bolsa Família para quem já tem emprego, como, inclusive, tendo a possibilidade de cashback. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse oportunismo do bolsonarismo, que passa o tempo inteiro atacando o Bolsa Família, mas sempre que chega próximo do período eleitoral, faz um malabarismo para tentar justificar o que eles atacam nesses 3, 4 anos anteriores. Olha, quem viu o Amigo Secreto, aquele diálogo no restaurante, no departamento da universidade, o cara da agência, eu acho que era da agência de energia, eu não me lembro qual era a agência, o cara que veio de fora, que encomendou a morte do agente secreto, eles têm essa replicação de um modo de ver o que é mérito. Mérito é o que a elite faz. O que qualquer outro segmento da sociedade produzir é fruto de estar tirando vantagem de quem produz. Sabe aquele discurso tradicional de uma elite escravagista
que acha que é dona de tudo e dona de todas as coisas, dona das pessoas. É só ver esse debate do fim da escala 6x1, que eles trabalham com a mesma lógica, coitadinho dos empresários, coitadinho da empresa, coitadinho disso, mas ninguém olha para o trabalhador, para a trabalhadora, para a necessidade de mais tempo, o bem-estar, ninguém está olhando para o trabalhador, é só um número. Então, Vitor, o bolsonarismo, ele acena para esse segmento da sociedade, ou seja, reforça esse discurso escravagista, essa lógica que dá origem a essa extrema-direita brasileira que estava no armário que o bolsonarismo puxou para fora. Eles alimentam isso, mas, por outro lado, sabe do peso e da importância que tem esse programa de transferência de renda no Brasil. É importante dizer que, inclusive, eles dizem que vão fazer o que já acontece. É importante que o povo saiba, quem está assistindo, que se uma pessoa era do Bolsa Família, conseguiu um emprego e no período de 6 meses perdeu o emprego, essa pessoa volta automaticamente para o Bolsa Família. Que as pessoas não são desligadas imediatamente do Bolsa Família se a renda não atingir o mínimo per capita. Ou seja, o programa Bolsa Família hoje está muito bem estruturado e não tem desculpa. Agora, vamos considerar que tem uma mãe com 3 filhos, certo? E é convidada para trabalhar para ganhar R$ 1.600, R$ 1.700, certo? É melhor ela ter o Bolsa Família e cuidar dos 3 filhos, ou ela trabalhar e não conseguir pagar a pessoa e cuidar dos filhos? Então, tem determinadas coisas nesta realidade nossa que é preciso que as pessoas olhem, mas as pessoas não estão acostumadas a ver a trabalhadora, o trabalhador, a população mais pobre como gente. Vê como objeto, vê como algo inanimado, ou seja, como um número, não tem importância, gente não é vista como gente não é cidadão neste país, então, para esta elite, né? Então, o Bolsa Família, eu diria que é um programa, é um programa extraordinário. Eu vou dar um exemplo aqui, um amigo meu que é senador, questionado pelos donos de frigorífico do Mato Grosso, disseram que estava um absurdo, que não tinha mão de obra, e que estavam tendo que exportar carne com grandes cortes, ou seja, sem processar a carne, e que estava tendo que processar no país de destino, e que estavam gastando muito. E ele perguntou quanto estava gastando por cada trabalhador por uma jornada de 40 horas, e estavam gastando 2.000, 2.500 euros. Aí ele perguntou, por que você não paga 2.000 euros para o trabalhador aqui no Brasil? É óbvio que eles não querem pagar 2.000 euros, nem 1.000 euros para um trabalhador aqui no Brasil, porque para eles isso é acostumar mal o trabalhador brasileiro ganhando um pouco mais. Então, é óbvio que falta mão de obra. Não falta mão de obra, falta remuneração adequada para que as pessoas possam largar outras atividades e se dedicar a algumas atividades. Então, o Bolsa Família é só um bode expiatório para que eles possam justificar a base da exploração da população mais carente no nosso país. Obrigada, Carlito. Victor, agora é com você. Boa tarde, senador. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente aqui. Senador, essas eleições são descritas pelo PT, até pelo senhor em alguns vídeos, como uma das eleições mais importantes das últimas décadas. E em momentos como esse, o pragmatismo político, ele deixa de ser apenas uma opção para se tornar um caminho viável, talvez o único caminho para se vencer a extrema esquerda, para evitar que a extrema esquerda acabe voltando ao poder. E a gente viu isso em 2022, por exemplo, quando se construiu a Frente Ampla, que fez com que o PT voltasse, com que Lula vencesse as eleições. Porém, mesmo isso se apresentando em caráter de urgência, a gente percebe que há muitos movimentos, principalmente de centro-esquerda e da esquerda, que resistem a esse pragmatismo, mesmo que essa resistência seja um risco à volta da extrema-esquerda ao comando do país. Diante disso, eu lhe pergunto... Né? Não, extrema-direita, eu acho que você queria dizer a extrema-direita. Foi um erro aqui. Diante disso, como convencer o senhor, como político e também como cidadão, como convencer esse pessoal a
ter união nesse momento para evitar que a extrema-direita volte a comandar o país? Olha, é uma tarefa muito difícil, porque as pessoas até compreendem, mas por uma disputa de espaço, isso é clássico na esquerda universal, global, né? A disputa que se trava para ter hegemonia, é um pouco meio da cultura do centralismo democrático, do partido único, que moveu e que move parte da esquerda global, que parte do pressuposto de que é preciso ter o comando individual, ou seja, ficar sozinho, e para isso faz uma disputa o tempo todo entre os iguais, certo? É quase um modo de sobrevivência. E lidar com o modo de sobrevivência não é uma coisa simples, não é racional, certo? Então, o que a gente tem feito é mostrando, e aqui em Sergipe a gente conseguiu bastante avanço, né? Mostrar que o que interessa neste momento é a gente manter as conquistas que nós fizemos, e estamos diante de uma mudança no mundo tão significativa, ela é tão profunda, que o que está em debate hoje é se a gente vai para a barbárie, volta para a barbárie, ou se a gente aposta em algum grau de civilidade. Então, é entre a barbárie e a civilidade. Então, nesse sentido, essa eleição ela se coloca como um divisor, realmente, né? Porque, veja, a eleição do presidente Lula é a eleição. Se a gente eleger o presidente Lula, a gente está reforçando o caminho do multilateralismo, da inclusão pelo direito, da inclusão pela renda, da garantia das liberdades individuais, né? Da cultura da não violência, né? Da democracia. Veja, tudo isso é civilizatório. Então, essa compreensão de pauta universal, que era o que deveria mover as esquerdas, uma pauta universal, este consenso nós não temos. Qual é o consenso da esquerda? Qual é o discurso universal e que pode transversalizar o mundo inteiro? Meu modo de ver é a defesa de um mundo mais civilizado e a defesa de um processo civilizatório permanente que passa pela inclusão, através da inclusão pelo direito, inclusão pela renda, a defesa da democracia, o multilateralismo, a cultura da paz e não violência, a intolerância à intolerância, a defesa das liberdades individuais. Tudo isso, às vezes, não é suficiente para a gente convencer pessoas de que a eleição de Lula e, às vezes, num ambiente regional, construir um palanque para a gente reforçar essa disputa e termos mais força para fazer uma disputa local, pensando num projeto maior, tem dificuldade porque a disputa menor, a disputa da sobrevivência, de ocupação de espaço, que caracteriza a formação desses grupos, acaba impedindo. Mas o caminho para a gente tentar, né, e buscar esse convencimento o tempo todo. E como eu tive, no meu caso particular, no exercício do mandato, ter posição clara. Ou seja, começar o mandato e chegar quase no final do mandato, chegar no final do mandato com posições claras dentro de uma linha que me elegeu e que é isso que eu quero reapresentar para me colocar para a reeleição. Acho que o Lula é o que ele acumulou e o que ele representa hoje para a humanidade, não só para o Brasil. Muito bem, muito obrigada, Vitor. Lucas, você encerra esta nossa rodada de perguntas. Colegas, ao senador. Oi? Está me ouvindo? O microfone estava desligado, agora estamos. Estão me ouvindo? Então, tá cumprimentando todo mundo, você, Vanessa, os colegas, o pessoal do Barão e ao senador, especificamente. Minha pergunta é mais específica relacionada ao Sergipe mesmo. A Petrobras anunciou recentemente, senador, investimento de mais de 60 bilhões num projeto chamado Sergipe Águas Profundas. Queria que o senhor, em linhas gerais, falasse de que forma isso pode, enfim, trazer benefícios para a população do seu estado. Lucas, a Petrobras está na base da transformação da sociedade sergipana.
Quando ela chegou aqui no começo da década de 60, nós éramos um estado praticamente rural, né? Oligarquias rurais, com pouco serviço ainda se estruturando. A Petrobras foi responsável pela formação de uma classe média, um setor de serviços, uma indústria da construção civil forte, ou seja, ela impactou, né, na nossa infraestrutura, ela foi importantíssima porque ela abriu caminhos para o desenvolvimento econômico do Estado. E olhe que, ao longo desses 40 anos de Petrobras, 40, 50 anos de Petrobras mais ativos aqui, a gente chegou numa produção máxima de 45 mil barris de petróleo dia. E 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões de metros cúbicos de gás dia. Isso foi muito importante para a nossa economia. Agora, imagine o Sergipe Águas Profundas, que o presidente Lula e a presidente da Petrobras aqui assinaram já as ordens de serviço para iniciar a construção do gasoduto e a montagem e a implantação de 2 navios plataforma, vão produzir aqui, esses 2 navios plataformas, 240 e vai metros cúbicos de gás dia. Ou seja, é 6 vezes mais do que a gente gerou de riqueza no ponto máximo da operação da Petrobras em Sergipe. Isso vai gerar uma arrecadação extra em 10 anos de mais de 45 bilhões de reais, o que vai permitir ao Estado, se bem aplicado este recurso, reorganizar toda a sua infraestrutura, acabar com a falta de água para a produção agrícola, para abastecer a população, vai resolver o problema de infraestrutura viária, vai resolver o problema de infraestrutura urbana, ou seja, passaremos a ter recursos para nos tornarmos um Estado desenvolvido. Então, o impacto disso na vida dos sergipanos é uma coisa extraordinária. Além disso, é importante dizer, o presidente Lula, quando esteve aqui, além dos 72,5 bilhões de reais que foram autorizados, ou seja, que foram dadas ordens de serviço para a aplicação deste recurso, o presidente também propôs a duplicação da fábrica de fertilizantes nitrogenados. A gente consome no Brasil 7,5 milhões de toneladas por ano e aqui produz 750 mil toneladas, para produzir 2 milhões de toneladas de fertilizantes aqui em Sergipe, que a gente vai ter gás, né? O gasoduto vai botar o gás na porta para que a gente possa produzir mais fertilizantes nitrogenados, que a gente importa mais de 80% disso, 85% disso é importado dos países que agora estão em guerra, por exemplo, né? E também foi descoberto aqui, onde estão as plataformas que estão sendo desmontadas, uma reserva de potássio da ordem de 4,4 bilhões de toneladas, o que daria para a gente a capacidade de produzir praticamente todo o potássio que a gente consome ou que a gente consome na agroindústria brasileira. Então, é um investimento que vai mudar a cara do povo sergipano, mas a gente precisa ficar o tempo todo. E veja, a Petrobras aqui, no governo Temer, no governo Bolsonaro, ela foi invernada. Ela saiu praticamente do estado de Sergipe. Não saiu porque tinha as plataformas que estão em processo de descomissionamento. Senão ela teria ido embora, teria fechado as portas e ido embora depois do papel que ela cumpriu na nossa economia, e já sabendo que nós tínhamos essas reservas já prontas para serem exploradas, bastava só fazer parte do plano estratégico da Petrobras e a Petrobras voltar a investir fora do eixo Rio, São Paulo, Espírito Santo, que é o que está acontecendo com o presidente Lula nessa nova fase da Petrobras. Senador, você precisa sair e voltar rapidinho, porque... Muito bem. A gente está com um probleminha aqui de... Está ouvindo? Está ouvindo, mas não estava saindo sua imagem. Eu tenho que sair. Tudo bem. Eu tenho que sair e voltar? Só para vou sair e voltar. Então, o senador vai sair e voltar para corrigir a imagem dele. Eu quero agradecer muito aqui o Carlito, o Victor, o Lucas, que participaram, né, deste bloco, enquanto aqui aguardamos a volta, né, do nosso senador.
Temos aí mais 5 minutinhos de entrevista, então vamos ver se ele retorna. Enquanto isso, gente, eu quero aproveitar para dizer para vocês que a campanha do Barão de Itararé, ela está ativa, a campanha Lute com o Barão, e o nosso Pix vai ser colocado aqui embaixo, tá? Então, todos vocês que queiram e possam contribuir com o trabalho do Barão de Itararé, por favor, façam aí a sua doação, a sua contribuição. Senador, a gente tem 5 minutinhos para dar o nosso teto, então eu quero aproveitar aqui a prerrogativa de ser apresentadora, né? Então, esse poder que eu tenho, para te fazer 2 perguntas também muito sintéticas. Claro. A primeira, como senador da República, né? Então, assim, a gente está diante de uma ofensiva, creio que nunca antes vista, dos Estados Unidos sobre a América Latina. E nós temos visto intervenções eleitorais que são feitas, assim, abertas e escancaradamente. Como o PT, como a campanha, né, do presidente Lula está se preparando para isso? Será que o cenário não parece muito confortável, as pesquisas de opinião dando sempre uma vantagem, né, sobre o segundo colocado da família, aquela família e tal? Então, o PT está se colocando diante de um cenário em que a ingerência dos Estados Unidos está sendo anunciada por eles mesmos, ou está sendo confiante, né, de que uma possível reeleição é o cenário mais provável? E aí, uma segunda pergunta, mais para o pré-candidato. No cenário global, a gente tem uma disputa aberta, né, entre China e o BRICS contra os Estados Unidos. E aí envolve tudo isso que a gente falou aqui nessa sabatina, envolve a questão das sanções contra o Brasil, envolve investimentos, infraestrutura. Então, como que o senhor vê como potencial, né, para o estado de Sergipe parcerias possíveis com o BRICS, com a China, ou com esse cenário global tão polarizado, o caminho continua sendo tentar acordos com os Estados Unidos e fazer essas parcerias com os Estados Unidos? Ou seja, qual o caminho para Sergipe, né, para o Brasil, obviamente, mas para Sergipe? Será que existe abertura, né, nesse caminho de uma nova ordem global? Olha, eu vou começar pela segunda pergunta. Eu não vejo no atual momento dos Estados Unidos, com o atual governo, eu vejo dificuldade da gente pensar numa relação entre 2 países mediada por uma regra aceitável, né? Não de dominação absoluta dos Estados Unidos sobre nós, porque qualquer país, na relação com outro, se ele tem uma supremacia tecnológica ou capacidade produtiva, etc., é óbvio que a relação é desigual, mas tem uma mediação. Com os Estados Unidos, neste momento, eu não acredito que isso seja possível. E a China e o mercado asiático, que é o mercado mais importante do mundo hoje, se a gente considerar a China, a Índia, os tigres asiáticos todos, toda aquela região, é muito mais poderoso e tem um número muito maior de consumidores, muito mais relevante para o futuro do que a América como um todo. Claro que tudo é importante, né? Mas eu vejo que é uma perspectiva estratégica. E a relação com a China é uma relação mais de troca, certo? Mais equilibrada, mais fluida e mais respeitosa. Então, eu particularmente acho que a gente deve aproximar cada vez mais o nosso sistema financeiro, PIX e uma moeda, mais integração financeira dos bancos centrais, para que a gente possa fazer transações financeiras em moeda local com todos os países,
Acho que isso é fundamental. A gente precisa fazer integração de comunicação, a gente precisa fazer integração tecnológica, a gente precisa fazer integração de infraestrutura, de transporte e cada vez mais consociarmos a nossa oferta e demanda, ou seja, o que a gente vai produzir, o que a gente vai consumir, ou seja, essas trocas se ampliarem. Eu acho que esse é o caminho mais seguro para o Brasil e eu diria para qualquer país que preze pela soberania e que queira o bem-estar da sua população neste momento. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos é o monstro, é o império, não, eu estou dizendo que neste momento a gente tem uma dificuldade óbvia, e não é só o Brasil, todos os países do mundo sentem essa dificuldade em relação aos Estados Unidos, né? Então, eu penso dessa forma. Com relação a essa questão das eleições, eu acho que só o PT não é suficiente para a gente enfrentar tudo isso. A gente precisa do PT, mas a gente precisa de toda a sociedade unida para que a gente precisa mobilizar a sociedade para que a gente se defenda de uma ação mais agressiva e uma intervenção nas eleições, podendo alterar ou influenciar de forma decisiva nos resultados da eleição. Então, acho que a gente precisa estar atento. Não acho que o PT sozinho, a gente precisa mobilizar a opinião pública, a gente precisa das instituições de uma maneira geral, e eu acho que a gente precisa fazer uma concertação nesse sentido, preservar a nossa democracia, preservar uma eleição sem influência externa. Muito bem, gente. Então, nós encerramos esta sabatina. Eu não estou ouvindo vocês agora, caiu. E eu vou ter que... a gente também não vê o senhor. Sair, porque eu tenho que pegar um avião daqui a 50 minutos. Tá ótimo. Muito obrigada, senador, por esse tempo, pela atenção aqui dedicada à imprensa alternativa. E eu quero agradecer também aqui a bancada, né, que participou desse momento nosso, agradecer o Lucas Vasques, o Vitor Vieira, agradecer o Carlito Neto, Andréia Truz, Fabiola Mendonça, Eric Braga e Lourdes Nassif. E também agradeço os nossos parceiros, né, a TVT, a TV GGN, Canal Pão com Ovo, que retransmitiram esta sabatina, e o Brasil 247, o Historiador e Voz Trabalhadora, que farão uma retransmissão futura. E antes de encerrar, o último e derradeiro convite para vocês que estão nos acompanhando. Se inscrevam no nosso canal, curtam essa transmissão e compartilhem este conteúdo. E, obviamente, se puderem, ajudem com a campanha Lute com o Barão de Itararé. Lembrando, na quinta-feira desta semana, né, no nosso dia 23 de julho, às 17 horas, o Barão nas eleições recebe a ministra Marina Silva, que é pré-candidata ao Senado pela Federação Rede PSOL. Pré-candidata por São Paulo, se não me engano, né? Me corrijam se eu estiver enganada. É isso, né? Então é isso, gente. Muito obrigada por estar conosco, por participarem deste momento, e nos vemos na quinta-feira. Um grande abraço e até mais.